A regra 5 é uma regra bem tranquila de entender, né? Ele fala assim, ó, de duas premissas negativas, nada se conclui. Então eu não posso simplesmente ter duas premissas negativas para que seja um silogismo válido. Não pode ter. O que aconteceu aqui? Nenhum índio é agricultor, negativa, né? Universal negativa. Nenhum pescador é índio, novamente, é universal negativa. Eu não posso tirar nenhuma conclusão disso. Então, isso aqui não é um silogismo válido, né? Isso é uma violação dessa regra. É um caso aqui em que essa regra não está sendo aplicada. Beleza? Então, nada de ter duas premissas negativas, ok? Agora a regra número 6. Tá quase acabando, hein? Só mais duas depois dessa. De duas premissas afirmativas, não pode haver conclusão negativa. O que são premissas afirmativas? Que nem essa aqui, ó. Todo homem é mortal. É uma universal afirmativa. Sócrates é homem. Também uma sentença afirmativa, né? Então eu tenho duas sentenças afirmativas. O que ele está dizendo? De duas premissas afirmativas, não pode haver conclusão negativa. Olha como é que é a conclusão. Logo, Sócrates não é mortal. Conclusão é negativa. Duas afirmativas aqui, conclusão negativa. Então, isso aqui está sendo uma violação da regra número 6, por isso não é um silogismo válido. Para eu explicar para você a sétima regra, eu preciso que você saiba isso aqui. Qual é a sentença mais forte e qual é aquela que é considerada mais fraca, ou a melhor e a pior, também chamada assim às vezes, né? Vamos lá então? A universal afirmativa é a sentença mais forte que a gente pode ter. Em segundo lugar vem uma universal negativa, que nem na sequência que eu coloquei antes para você, tá? Já estava certo em ordem de força no caso, né? Depois vem a particular afirmativa e, por último, a particular negativa. Então, eu estou querendo te dizer que uma sentença universal afirmativa, por exemplo, sempre vai ser mais forte que uma universal negativa. E também vai ser mais forte que uma particular afirmativa, né? Que uma universal negativa sempre vai ser mais forte que uma particular negativa. Então, a ordem é de cima para baixo. A mais forte de todas é que vem em segundo lugar, em terceiro lugar e quarto lugar. Entendeu? Tem que saber isso aqui. Agora a nossa regrinha número 7. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca. Ah, pessoa, não entendi. Pois é, antes a gente viu da mais forte para mais fraca, lembra? Uma universal é sempre mais forte que uma particular. E uma positiva é sempre mais forte que uma negativa. Lembra disso? Pois é, olha só. Violação dessa regra. Tá? Vamos entender. Todos os homens são inteligentes. Uma universal afirmativa. Não é isso? Nenhum tubarão é inteligente. Uma universal negativa. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca. A mais fraca, que no caso é a universal negativa. Não é isso? Então a conclusão, nesse caso, teria que ser universal negativa. Entende? E qual foi a conclusão que ele tirou? Todos os tubarões são homens, uma universal afirmativa. Então, isso é uma violação da regra que está ali. Para você entender um pouquinho melhor ainda. Vamos lá. Se eu tiver duas proposições aqui em cima, duas premissas universais, a conclusão vai ter que ser universal. Entende? Se dentre essas duas universais tiver uma negativa, a conclusão tem que ser universal negativa. Ela tem que acompanhar a pior premissa. Se nas premissas eu tiver uma particular, a conclusão vai ter que ser particular. E se entre as premissas eu tiver o pior caso, que é a particular negativa, a mais fraca de todas, né? Então a conclusão tem que ser particular negativa. Entende? Premissas universais, a conclusão tem que ser universal, tem que acompanhar a pior premissa. Se entre essas tiver uma negativa, a conclusão tem que ser universal negativa. Se tiver uma premissa particular, a conclusão tem que ser particular. E se tiver a pior de todas, que é a particular negativa, conclusão particular negativa. É isso que a regrinha número 7 significa, tá? Agora a nossa oitava e última regra, bem fácil de entender. Ó, de duas premissas particulares nada se conclui. Simplesmente para que seja um silogismo, eu não posso ter duas premissas particulares. Pelo menos uma delas deve ser universal, ok? Olha o que aconteceu aqui, violação da regra. Ó, algumas mulheres são loiras. Premissa particular, ou algumas. Particular, afirmativa.
Algumas pessoas loiras são loucas, certo? Novamente, particular, afirmativa. Eu tenho duas premissas particulares e de duas premissas particulares nada se conclui. Então eu não posso ter uma argumentação desse tipo. Logo, algumas mulheres são loucas. Pode até ser que seja verdade. Brincadeirinha, tá? Mas não é um argumento válido, não é um silogismo. Não pode ser assim, tá bom? Agora um resumão para você poder anotar as 8 regras aqui bem bonitinho, tá? Bem rápido. Pausa o vídeo aí e anota se você quiser. Todo silogismo contém somente 3 termos: maior, médio e menor. Os termos da conclusão não podem ter extensão maior que os termos das premissas. O termo médio não pode entrar na conclusão. O termo médio deve ser universal ao menos uma vez. De duas premissas negativas, nada se conclui. De duas premissas afirmativas, não pode haver conclusão negativa. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca. E de duas premissas particulares, nada se conclui. Tá aqui um resumo, né? As 8 regras para você poder seguir e caracterizar a argumentação como sendo silogismo ou não, certo? Aqui uma questãozinha para a gente praticar o que a gente estudou agora, né? Questão de concurso, vamos lá? Em um silogismo, o termo médio é o termo que aparece em ambas as premissas. Ele não precisaria ter dito isso. A gente teria que saber isso, não é verdade? Mas ele foi gente boa. Mas não espere que as outras questões te deem essa informação, tá? Tá bom. Assinale a alternativa que apresenta corretamente qual é o termo médio do seguinte silogismo. Vamos para as premissas. Todo homem é mortal. Premissa número 1. Nenhum mortal é pedra. Premissa número 2. Logo, nenhum homem é pedra. Veja, temos uma universal afirmativa, uma universal negativa e nenhum homem é pedra. Beleza? Também uma universal negativa, certo? Então, veja que seguiu a premissa mais fraca mesmo, tal, né? Obedece às regrinhas que a gente viu. Agora, veja bem, ele pede o termo médio, né? O termo médio é aquele que aparece em ambas as premissas. Vamos lá? Todo homem é mortal, nenhum mortal é pedra. Tá aqui. O termo médio é o termo mortal. Ele aparece na premissa 1 e na premissa 2. A alternativa correta é a alternativa A. Só para a gente terminar de conceituar, tá? Logo, nenhum homem é pedra. Nenhum homem é pedra. Lembra quem era o termo maior e o menor? Pois é, o sujeito da conclusão é o termo menor. Então, homem é o termo menor. O predicado da conclusão é onde está o termo maior. Então, pedra é o termo maior, certo? Então, nós com certeza poderíamos conceituar dessa forma, né? Termo médio, mortal. Termo menor, homem. Termo maior, pedra. Joia? Uma questãozinha que tem que ter o conhecimento das regrinhas para poder acertar, tá? Olha lá, com relação às regras para a validade de um silogismo, analise o que se segue. Regra 1. Todo silogismo deve conter somente 3 termos. Sim, termo maior, termo médio e termo menor. Verdade. A 1 é verdadeira. Ok. Tá. De duas premissas particulares não poderá haver conclusão. Claro, de duas premissas particulares nada se conclui. Nós vimos isso, lembra? Vai ser verdadeiro, evidente. Se há uma premissa particular, a conclusão será particular. Lembra que a conclusão deve acompanhar sempre a premissa mais fraca? Então, se tiver uma premissa particular, eu não vou poder ter conclusão universal. A conclusão vai ter que ser particular. Ela deve acompanhar essa premissa. Então, isso também é verdadeiro. A 1, a 2 e a 3 está ok. E a 4? Se há um termo médio negativo. Termo médio negativo? O que é isso? Lembra do termo maior, tipo mortal, homens, Sócrates? Esses são os termos. Como é que ele vai ser negativo, esse termo, né? É um conjunto, né? Que envolve elementos que estão ali dentro. Então, olha só. Se há um termo médio negativo, a conclusão será negativa? Nada disso. A gente não viu regra nenhuma desse tipo. Isso não tem nenhum sentido, essa afirmação dele, tá? Então, o que está correto é a 1, a 2 e a 3 apenas, né? Isso encontra-se na alternativa C. Tá aqui, ó. São regras válidas para um silogismo, a 1, a 2 e a 3 apenas. Beleza? Aqui uma questão relativamente fácil, tá? Se você ler, você vai perceber o porquê que ela é fácil. Vamos lá. Os silogismos são formas lógicas compostas por premissas e uma conclusão, que se segue delas. O que ele quer? Ele quer que você perceba, né? Você vai ver isso nas alternativas, se a conclusão está seguindo das premissas. Isso é a regra básica, né?
para todo tipo de argumentação categórica. A conclusão tem que seguir, tem que ser originada a partir das premissas, né? Tem que ser derivada das premissas, tem que ser consequência das premissas. Não é assim que a gente viu? Então, um exemplo de silogismo válido é, eu vou ler os errados primeiro, tá? Depois você vai ver qual é o certo. Curitiba é capital de estado. Beleza, Curitiba é capital de estado. São Paulo é capital de estado. Essas seriam as duas premissas. Belém é capital de estado. A conclusão não é originada a partir das premissas. Além do mais, eu tenho aqui Curitiba como sendo capital de estado. Então aqui tem um termo, aqui tem outro, capital de estado. Aqui eu tenho um segundo termo. Aliás, um terceiro, né? Porque aqui já tem um e aqui já tem outro. Curitiba, o fato de ser capital de estado. Então já tem um, dois. São Paulo já é o terceiro termo, né? E aqui Belém já é o quarto termo. Lembra? Eu não posso ter 4 termos, só 3, não é verdade? Então está eliminado. E como eu falei, a conclusão não deriva das premissas, então deu. Isso não é. Deixa eu pular. Todas as aves têm pernas. Beleza. Os mamíferos têm pernas. Beleza, até aí tranquilo. Logo, todas as mesas têm pernas. Tem 4 termos para começo de conversa e também, né, a conclusão não é derivada, não é consequência das premissas. Então, está eliminada também a C. D. Antes de ontem choveu. Ontem também choveu. Logo, amanhã certamente choverá. O que tem a ver ter chovido ontem e antes de ontem com amanhã? Então, a conclusão não é consequência das premissas. Está eliminado. Todas as plantas são verdes. Todas as árvores são plantas. Aí ele fala a conclusão. Todas as árvores são mortais. Novamente 4 termos, né? E a conclusão não é consequência das premissas. Então a única possível é a B. Vamos ver? Alguns gatos não têm pelo. Beleza. Todos os gatos são mamíferos. Então nós vamos fazer na forma de diagrama. Isso aqui para poder analisar, né? Todos os gatos são mamíferos. Então gatos dentro, mamíferos fora. Certo? Agora olha só. Alguns gatos não têm pelo. Como é que é o negócio do alguns? Lembra que a gente explicou? Alguns gatos não têm pelo. Então alguns têm, outros não têm, não é isso? Então aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então esses são os que não têm pelo. Vamos botar sem pelo. Sem pelo. Então, ó, alguns gatos, esses aqui, não têm pelo. Sem pelo. Esse é o conjunto dos sem pelo. Beleza? Alguns mamíferos não têm pelo. Claro, né? Ó, esses caras aqui são mamíferos. Não são? Não tem jeito, né? Esses aqui também. Esses carinhas, tanto esses quanto esses aqui, ó, são mamíferos e não têm pelo. Então eu posso afirmar que alguns mamíferos, pelo menos esses que estão aqui, não têm pelo. Isso é uma argumentação válida e é um silogismo válido sem problema nenhum. Pode ver até a estrutura dele, né? Ó, alguns gatos não têm pelo. Isso aqui é uma particular negativa. Ó, qual é a menor premissa que eu tenho aqui? Ó, todos os gatos são mamíferos, é uma universal afirmativa, né? Então eu tenho uma premissa particular negativa. Olha como é que é a conclusão. Veja se ela não acompanha a premissa. Ó. Alguns mamíferos não têm pelo. Bem certinho. Ó. Tá. Qual seria o termo médio aqui? Ó? Alguns gatos não têm pelo. Todos os gatos são mamíferos. O termo médio seria gatos, né? Ó. Qual seria o termo menor? Alguns mamíferos não têm pelo. O termo menor é o sujeito da conclusão, não é isso? Mamíferos. Termo maior, aqueles que não têm pelo, ok? Então, tudo isso a gente consegue perceber aqui, né? Por meio de diagrama fica difícil dizer qual é o termo menor, o médio e o maior. Mas esse aqui é, com certeza absoluta, né, a resposta da questão. É um silogismo válido, é o único válido que tem aqui. Como eu falei, essa era fácil porque você eliminava, porque a conclusão não estava associada com as premissas, né? Mas tem questões que fica mais difícil, você tem que conhecer as regrinhas para poder caracterizar direitinho o silogismo, tá?